Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui sou eu de novo, voltando com o vídeo. E desta vez eu estou voltando para fazer o meu vídeo a respeito do Jabaquara Futebol Clube. Já que eu havia prometido em uma ocasião anterior, no vídeo do Boca Juniors, que eu iria fazer um vídeo contando especificamente sobre esse meu tão querido clube. Então, vamos ao vídeo. A história do Jabaquara Futebol Clube. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu tenho que deixar claro que o Jabaquara Futebol Clube, o time que eu criei, não é um time que se encontra no PES 2010 normalmente para você jogar. Ele não é um time tipo o Barcelona, o Real Madrid, o Boca Juniors, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que você tem os jogadores lá tudo certinho e você escolhe e joga. Não. Aí entra a parte do que eu queria chegar, que é como eu criei o Jabaquara Futebol Clube. Para início de conversa, eu devo confessar que eu sou uma pessoa extremamente detalhista com jogos de futebol. O que isso significa? Que qualquer pontinha solta que eu encontrar, que eu achar, por exemplo, porra, eu vou dar um exemplo do PES 2014. Porra, o Kaká não tá no Milan. Na temporada 2013 e 2014, o Kaká tá no elenco do Real Madrid, sendo que ele tá no Milan. Nossa, eu vou botar ele no Milan. Ou eu, por exemplo, jogando o PES 2011 e eu vejo que o time que o Corinthians tem lá não é o mesmo que disputou a Libertadores. Então quando eu tô jogando, eu penso, nossa, cadê o goleiro Felipe? Cadê o Marcelo Matos que estavam naquela Libertadores? É sobre isso que eu tô falando. Os pouquíssimos detalhes que a maioria esmagadora do pessoal, dos jogadores que jogam PES 2010 ou qualquer outro jogo de futebol não repara, mas eu especificamente me incomodo e se eu achar alguma pontinha solta eu vou lá e corrijo. Enrolei falando, mas o importante é a mensagem que ficou clara. Então, só prosseguindo meu raciocínio, eu basicamente montei o Jabaquara Futebol Clube do zero, porque ele é um time que se encontra no jogo jogável, mas os jogadores ali estão com nomes genéricos, por exemplo, o Ronaldinho, o Ensenke Cole, que é um líbero, e eu basicamente pensei o seguinte: nossa, esses jogadores estão com nomes errados. O pessoal não costuma jogar com esse tipo de time para enfrentar Barcelona, Real Madrid. Que tal então fazer uma Master Liga com ele? O estilo que eu tô fazendo paralelamente com um amigo, que na época eu jogava no PS2 junto de um amigo com um time chamado Atlético Paraibano. Que a gente tinha Neymar, Ronaldo, Emboma. Enfim, essa galera aí que depois eu até inseri no Jabaquara como uma Emboma. Então eu fui fazendo do zero. Desde a defesa, o gol, os volantes, os meus campistas, eu fui fazendo jogadores fictícios. Só que no meio do meu projeto eu decidi misturar com jogadores reais. Tipo, eu fui colocando Adriano, Roberto Carlos, Giovanni, quem mais? Júnior, aquele que jogou entre Palmeiras e São Paulo. Zidanilo, que jogou no Corinthians e também passou infelizmente pelo Tricas. Quem mais? No ataque eu tinha Baltazar e Bismarck, que eram dois jogadores fictícios que eu criei. No meio campo tinha McManaman, que não é o McManaman do Real Madrid, e sim o Arthur McManaman, que tem uma lore muito interessante por trás dele e que eu pretendo futuramente explicar. E Veron, simplesmente Juan Sebastián Veron, que na época tinha acabado de ser campeão da Libertadores com Estudiantes. E no meu meio campo eu tinha o Cláudio, que é o meio campista que, pelas características dele, acho que vocês já repararam que ele parece muito com o Zico, né? É a intenção. Que é aquele baixinho, canhotinha, que na bola parada faz os seus golzinhos de falta. Só que encarei não, eu coloquei mais dois meio-campistas para fazer concorrência com ele ali, que foram o Jadson e o Zidanilo, que eu já citei anteriormente. E aí, depois de ter minhas peças montadas, a defesa também já montada, o gol montado, o meu time base basicamente ficou o seguinte. No gol, eu tinha o goleiro Colombo,
que já tinham uma idade avançada, seus 42 anos. Na defesa, eu atuava com 3 zagueiros. Eu não gosto de jogar numa linha de 4 defensores porque prejudica o meu estilo de jogo. Então eu jogo com 3 zagueiros. Os meus 3 zagueiros eram o Arrigo Patti, o Gary Cole e o Rodolfo. Vez ou outra eu botava o Del Débio também na defesa, mas ele não atuava tanto. E também o Tapsoba, o zagueiro Tapsoba, só que ele também não jogava tanto. Esses aí eram os 3 titulares incontestáveis e eu não mexia. Além disso, tinha o Westerman também, que até pela qualidade técnica dele, ele ficou no meu time. A minha dupla de volantes eram McManaman e Veron, que eu já citei anteriormente. Vez ou outra eu botava o Gary Cole como volante, quando eu não tinha a contenção nem a participação nem do Veron, nem do McManaman. Então o Gary Cole podia fazer aquela função também. Como meus meio-campistas, eu colocava Giovani pela direita, como ala pela direita, e o Roberto Carlos pela esquerda. O Cláudio como meio-campista que enfiava as bolas, lá ele. Mas Isso é uma bichona! ele que era o espécie de meio armador do meu time. E meu ataque variava entre Adriano Wagner Love ou Adriano de la Vega, que é um argentino de 1,78 m que fazia a espécie de segundo atacante do meu esquema tático. E esse meu time jogava mais ou menos um 3-5-2, só que os meus 2 volantes eram ali, jogavam lado a lado, e o meu meio-campista atuava um pouco recuado pro segundo atacante, o argentino De La Vega, atuar com mais liberdade no ataque. E até por isso meu time ganhou muito no assunto gols. Porque basicamente Adriano e De La Vega decidiam todo o jogo meu, sem precisar de muita coisa. Ainda no meio desse processo, fui colocando jogadores da minha confiança para repor os principais jogadores, por exemplo. O Giovani era meu titular, beleza, mas quando ele não tiver para jogar, eu vou poder botar o Matsui, que é um japonês que já atuou comigo quando eu joguei com a seleção do Japão, que eu convoquei ele para Copa Asiática. O Emboma, quando eu não pudesse ter nem o Adriano, nem o De La Vega, nem o Wagner Love, ele era tipo meu quarto reserva. O Ralph, quando eu pudesse ter a ausência do Veron ou do McManaman, que praticamente os dois faziam o mesmo papel em campo. É tipo a dupla do Tetra, Mauro Silva e Dunga. Os dois atuavam como volantes juntos. E a minha ideia era mais ou menos o Ralph fazer essa função ao lado ou do Veron ou do McManaman, que é o estilo que eu costumo atuar nesse meu esquema do 3-5-2. Os 2 volantes atuam de lado a lado e vez ou outra o segundo volante avança, não fazendo o box to box que o Paulinho, o Elias e bem lá atrás mesmo, o pessoal da Inglaterra utilizava, mas ele poderia fazer esse tipo de infiltração. Bom, nessa parte do vídeo eu tô para comentar a respeito dos tais jogadores fictícios que eu havia citado anteriormente. E agora eu vou estar fazendo uma palhinha, um tópico para comentar sobre. Como assim jogadores fictícios? Como eu já havia explicado anteriormente, são jogadores que eu resolvi criar / substituir jogadores que já existem do time que eu fiz por cima, que é o PES United, que é um time que se encontra no jogo. E eu fiz jogadores inspirados, abre aspas bem grande por inspirados, em jogadores que realmente já existiam na vida real. Por exemplo, muita gente não vai pegar a referência do Bismarck e do Baltazar. O Bismarck foi um jogador que jogou na década de 80, na década de 90 pelo Vasco, e se eu não me engano jogou Copa do Mundo. Qualquer coisa eu desminto na edição se ele jogou ou não a Copa de 1990, mas pelo que eu me lembro, sim. O Baltazar, que é inspirado no Baltazar, atacante lendário do Corinthians, que jogou a Copa de 54, é um jogador que teve no esquadrão corintiano, que tinha Cláudio, que tinha... Não Cláudio que
eu usei de referência o Zico. Não, o Cláudio, que é o maior artilheiro da história do Corinthians, com seus 300 e poucos gols. E o Baltazar esteve naquele timaço lá, que foi tricampeão paulista seguido na década de 50, enfim. E outros que eu usei como referência também, como o McManaman, que a referência já é clara, e não é o McManaman que jogou no Real Madrid, sim o Arthur McManaman, que eu vou explicar agora a lore. A lore por trás do Arthur McManaman é o seguinte, eu até criei uma história do porquê que ele se chama McManaman. Ele estava jogando pelo Celtic, um campeonato que... Enfim, uma Copa, vamos supor que é uma Copa. Eu não defini qual competição que ele estava jogando na época. Mas eu defini que o McManaman estava jogando essa competição. Ele broca 2 gols numa decisão e de repente ele ganha o apelido de McManaman por conta da sua semelhança com o McManaman, que na época jogava com o Real Madrid. Isso nas categorias de base. Aí depois ele acabou indo pro meu time, que é o Jabaquara, só que bem lá na frente, e o apelido se manteve. E outros como o Arrigo Patti, que é uma referência ao Arrigo Sacchi, técnico que treinou o Milan nos anos 80, 90, que foi campeão da Liga dos Campeões com o trio de holandeses. Outros como Gary Cole, que é uma referência ao Sol Campbell, zagueiro que jogou no Arsenal e tal, até pela altura, porte físico, a história de ser um jogador muito bom de cabeça. Então eu pensei em pôr esse tipo de jogador pro meu time, para ser tipo o paredão da zaga. No gol, Colombo, que é referência ao goleiro também do Corinthians, que defendeu lá para a década de 10, 20, muito tempo atrás, coisa de 100 anos. E outros como o goleiro Sartobi, que já é de muito tempo, desde a pandemia que eu tinha esse goleiro Sartobi, só para ter um goleiro reserva ali. Mas assim que eu comecei a jogar Master League, eu já me tratei de me desfazer do Sarutobi, porque o Sarutobi que eu acabei criando era ruim demais. Ele não era o Sarutobi da minha época, que catava tudo. Enligt presidenten Silvio Berlusconi. Det är ett bra skott, men Dida, och så tappar Dida in bollen i målet. Vilken jättetavla han gör, Dida. Lee Boyer får ju den där gratis i den 87:e matchminuten. Ofattbart. Ja. E para conseguir fazer que o Jabaquara tivesse tudo certinho, eu comecei a jogar campeonatos para arrecadar dinheiro, porque assim, você começa o jogo zerado de pontuação a respeito de dinheiro. Então você tem que ir jogando campeonatos, caso você queira jogar uma Master League e ter tudo certinho. Tipo, comprar estrutura para poder alterar com quanto você pode começar, poder alterar efeito na bola, que vai ajudar muito em cobrança de falta. Então fui jogando uns campeonatos, por exemplo. Eu joguei a Copa Africana com Camarões, que eu fui campeão com Emboma e Samuel Eto'o no ataque. Eu vou estar mostrando imagens para ilustrar. Fui campeão asiático com o Japão, que eu joguei com Matsui, convoquei o goleiro Sarutobi, Honda, que mais? Okazaki, enfim, essa galera aí que não é tão conhecida. E o triunfo foi jogar com o Brasil a Copa América, ou foi a Copa do Mundo, acho que foi a Copa América mesmo, que eu peguei o Brasil. Só que não o Brasil da época, que tinha Robinho, Luiz Fabiano, Kaká, Michel Bastos, enfim, era um Brasil alternativo. Então eu convoquei Fred, Lee Edson, Alex, aquele que jogou entre Corinthians e Internacional. Convoquei o outro Alex, do Fenerbahçe. E eu fiz esse time ser campeão da Copa América invicto. Eu vou estar mostrando imagens aí do... Enfim, vai estar aparecendo aí o time que eu usei para ser campeão. E depois de eu conseguir arrecadar todo esse dinheiro, todos esses negócios, eu ainda fiz 2, 3 testes para ver como é que tava. E quando eu consegui ajeitar o meu time, eu comecei a Master League de vez.
tendo um time base ainda no 3-5-2, com aqueles mesmos jogadores que eu já vi citando, vez ou outra alterando para um 4-4-2 ou para um 3-6-1, quando eu precisava colocar muito jogador ofensivo. Quando eu estava perdendo o jogo, quando eu precisava de pessoas no meio campo, eu alterava para um 3-5-2, para um 3-6-1, foi mal. 3-6-2 seria se tivesse 12 jogadores em campo. E esse time ainda melhorou, já que após eu terminar minha primeira temporada, eu fiz algumas alterações no time. Por exemplo, o Veron, Juan Sebastián Veron, acabou não renovando o contrato comigo no começo da temporada seguinte, já que ele estava pedindo um salário muito alto e ele já era um jogador que tinha o que no jogo? 34 anos, 35, independente da qualidade de bola do Rincon, precisava de um jogador mais jovem. Abre aspas, jovem. Então eu fui para fazer contratações e acabei trouxendo o Fred Rincon, aquele mesmo que foi lendário do time do Corinthians de 98, 99, gastou a bola com a camisa do Corinthians, que infelizmente até já faleceu, né? F. Rincon. E que eu trouxe pro lugar do Verón e até não fez falta, por incrível que pareça, porque o Rincon era até muito mais jogador naquele meio campo. Por mais inacreditável que pareça para algumas pessoas, o Rincon jogou muito mais bola com a camisa do Jabaquara do que o Verón, porque vez ou outra o Verón era convocado e eu ficava na mão, eu tinha que usar o Ralph e outro volante no lugar. E ainda fiz outras contratações pontuais, como o goleiro Subasic, que jogou a Copa de 2018 pela Croácia, enfim. E ainda jogando no 3-5-2, hora ou outra jogando no 4-4-2, um 3-6-1, eu escalei o time fazendo as seguintes alterações. No gol entrou o Subasic, a defesa se manteve, a dupla de volantes, que antes era McManaman e Veron, virou McManaman e Fred Rincon, um meio campo muito forte. As alas continuaram as mesmas, com Giovani e Roberto Carlos pela direita e pela esquerda. O meu meio-campo ganhava o reforço do Cláudio. O Cláudio que eu não havia começado a Master Liga com ele, já que eu precisei vender ele pro Rangers para conseguir dinheiro, porque tanto jogador foda no mesmo time acabou custando caro. Só que com a venda que eu fiz do Jadson, eu acabei contratando ele de volta pro time e ficou por isso mesmo. E só ressaltando, eu trouxe o Cláudio do Rangers da Escócia, já que ele tá com números muito bons lá. Então o Danilo acabou indo pro banco, que era o meu titular. Outro que eu acabei trazendo na janela de transferências foi o Richarlison, para atuar ali pelo lado esquerdo, já que eu acabei não renovando com o Júnior também, por conta da idade. Outros jogadores que eu cheguei a ter no time foram Emerson Sheik, quem mais? Marcelinho Carioca, que também já estava com a idade bem avançada, mas ajudou bastante. O Petkovic, que apesar do Brasileirão 2009 ter jogado pra caramba, no jogo eu acabei fazendo ele meio nerfado, já que ele não aguentava muitas partidas. E bom, é isso. Não tinha mais tanta coisa a acrescentar não. O vídeo acho que enfim pode começar agora. Eu não vou ter tanta coisa para acrescentar, até porque eu já contei bastante sobre o time, sobre como eu montei, quais jogadores eu utilizei, o estilo de jogo que eu jogo, enfim. Tô fazendo esse vídeo mais para deixar registrado, como se fosse um historial, como se eu estivesse contando a história de um time, que é o Jabaquara, porque eu infelizmente não vou poder mais continuar com esse projeto por questões pessoais e outros fatores. E é isso. Fiquem e apreciem a gameplay. Tamo junto, pessoal. Observação que ao longo do vídeo eu vou estar fazendo outras coisas. Por exemplo, mostrando como eu tô deixando Jabaquara Futebol Clube, quem eu tava querendo contratar na lista de scout, quem eu tava mandando para jogo, quem eu tava deixando de fora, enfim. Até para poder deixar o vídeo mais completo, eu fiz essas outras coisas para ter mais conteúdo.